Pastor Giovanni, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Nessa manhã maravilhosa que Deus preparou para nós, por isso nós estamos felizes, por isso estamos alegres, porque o nosso Deus maravilhoso está aqui conosco. Então, eu quero ler para vocês Êxodo capítulo 1, a partir do versículo 7. Mas os filhos de Israel foram fecundos e aumentaram muito e se multiplicaram, e grandemente se fortaleceram, de maneira que a terra se encheu deles. Entremetente se levantou um novo rei sobre o Egito, que não conhecera José. Ele disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Ei, usemos de astúcia para com ele, para que não se multiplique, seja o caso que, vindo guerra, ele se ajunte com os nossos inimigos, peleje contra nós e saia da terra. E os egípcios puseram sobre eles feitores de obras para os afligirem com as suas cargas. E os israelitas edificaram a Faraó as cidades celeiros, Pitom e Ramassés. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais se espalhavam, de maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Então os egípcios, com tirania, faziam servir os filhos de Israel e lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolos, com todo o trabalho no campo, com todo o serviço em que na tirania os serviam. O rei do Egito ordenou as parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e a outra Puá, dizendo: quando servistes de parteiras hebreias, examinai, se for filho, matai-o, mas se for filha, que viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como lhes ordenara o rei do Egito, antes deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito chamou as parteiras e lhe disse: por que fizeste isso e deixastes viver os meninos? Responderam as parteiras a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, são vigorosas e antes lhes que chegue a parteira, já deram à luz aos seus filhos. E Deus fez bem às parteiras, e o povo aumentou e se tornou muito forte. E porque as parteiras temeram a Deus, ele lhes constituiu família. Então ordenou Faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem aos hebreus lançareis no Nilo, mas a todas as filhas deixarei viver. Olha que interessante. Como é que Faraó foi terrível, né? Faraó aqui transgride as leis da ligação e a de delegação de poder. Nós vemos falhas terríveis no mau caratismo do Faraó. Lembrando que Faraó era uma espécie de rei naquela época na terra do Egito. Nós vemos aqui no primeiro capítulo de Êxodo aquilo que representa um homem de grande poder, mas de caráter e de sabedoria frágeis. Um líder de um povo, e de um povo não qualquer, mas do povo mais poderoso na antiguidade. Esse Faraó tinha um pouco em comum com o confiável governante que conduziu o Egito diante de vários dias de José, né? Era um pouco diferente aqui. Era um homem que não conheceu os tempos de José. Ele preocupava-se constantemente que outros usurpassem o seu lugar, o seu poder. Sentia sua segurança ameaçada o tempo todo e, consequentemente, sabotava a sua própria liderança. Um líder inseguro sabota a si mesmo. Note como é que ele responde aos desafios enfrentados. E juntamente nós vamos aprender aqui o que deveria ser feito em vez daquilo que ele acabou fazendo, segundo esse texto que nós acabamos de ler para vocês. Qual era a ameaça que Faraó enfrentava? Em primeiro lugar, a primeira ameaça era o tamanho da população judaica. O povo de Israel cresceu abundantemente. Em segundo lugar, o nascimento das crianças judias, que acontecia toda hora. Em terceiro lugar, a queixa dos judeus em meio às dificuldades, em meio à servidão dura e complexa que os judeus colocaram eles. E em quarto lugar, o conflito racial, conflito entre duas etnias diferentes, dois povos, duas línguas e religiões diferentes. E qual foi a reação
de Faraó em meio a isso? Qual foi a debilidade, a fragilidade de Faraó como líder que nós podemos aprender através desse episódio? Primeiro, diante do tamanho da população judaica, a reação de Faraó foi aumentar ainda mais a opressão e o trabalho forçado. E infelizmente muitos líderes acabam fazendo isso com os seus liderados. Segundo lugar, diante do nascimento das crianças judaicas, ele quis a matança de todos os meninos, os machos, os homens que nasciam do povo de Israel. Diante da queixa dos judeus, diante do trabalho pesado, ele subjugou ainda mais severamente os escravos aqui, o povo de Israel. E diante do conflito racial, nós vemos que a reação de Faraó foi uma dominação ainda mais forte, sem causa, sem uma boa causa. E qual seria a reação correta que um verdadeiro líder que não tivesse sido tomado pelo medo, pela insegurança, deveria reagir diante dessa ameaça? Diante do tamanho da população judaica, a reação correta na liderança o faraó deveria posicioná-los bem, assim como foi o seu antecessor no tempo de José. Ele viu em José um menino diferenciado, um homem segundo o coração de Deus, e colocou ele numa posição em destaque. Diante do nascimento pujante, das crianças judaicas, ele deveria equipá-los para liderar e ajudá-los no seu desenvolvimento e no seu aperfeiçoamento. Diante da queixa dos judeus com o trabalho pesado, como é que Faraó, se fosse um líder correto, um líder segundo o coração de Deus, como é que ele deveria agir? Ele deveria aliviar as cargas, se sensibilizar em meio às dores e os problemas que estavam acontecendo com o povo de Israel. E em meio a um conflito racial, como é que Faraó deveria reagir? Ele deveria estabelecer relacionamentos, gerar pontes de reconciliação e não ampliar ainda mais a brecha, o abismo que havia entre as duas raças, etnias diferentes, os egípcios e o povo de Israel. Então nós vemos claramente que a lei da delegação do poder ensina que somente líderes seguros são capazes de dar poder, autoridade, esferas de governo a outras pessoas. As lacunas emocionais desse faraó, especificamente da Bíblia, que nós estamos ensinando para vocês, o impediram de delegar poder aos outros, governo a outros. Ele se sentiu o tempo todo ameaçado pelos dons ou pelo número crescente dos filhos de Israel. E consumido pelo esse controle de danos, ele falhou como líder, falhou como homem, falhou como ser humano em beneficiar a todos através de uma avaliação dos talentos e dos recursos disponíveis na sua mão. E no final ele acabou destruindo a própria nação, o seu exército e o seu próprio governo, agindo baseado na sua insegurança. E você, meu querido, como é que você é? Você é seguro no Senhor, confiante no Senhor, ou tem medo de tudo e de todos? Será que você tem permitido que o medo se alastre no seu coração, criando raízes, te despersonalizando, te desfigurando como pessoa, como indivíduo, como ser humano, como líder, como gestor? Então pense um pouquinho sobre isso que nós estamos aprendendo na vida de Faraó. Faraó reagiu de forma equivocada. Por quê? Porque estava assolado e tomado pelo medo no seu coração. A Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Então lance fora todo medo. Se relacionando com Deus, nós não estamos mais debaixo do espírito do temor, do medo, da escravidão, mas sim temos o Espírito Santo que nos faz nos tornar filhos de Deus, amados pelo Pai, com uma verdadeira identidade, propósito e vocação, reconhecendo o nosso valor, quem nós somos no coração de Deus e agindo com equilíbrio em todas as esferas de atuação aonde Deus nos colocar. Amém? Que Deus abençoe essa palavra ao seu coração. Quero mandar um alô para o Belo Mateus, para Rosimar Silva, o Fadeli Júnior, nosso querido Ayrton, Juninho, Deus abençoe. A Jo Baitel também, Deus te abençoe, querida, que a graça e a paz de Jesus venha sobre você.
E nós estamos aqui trazendo essa palavra de Gênesis, capítulo 1, de 7 até o versículo 22. Dá uma lidinha em casa, extrai essas lições preciosas que nós trouxemos para você e que você aprenda o que você não deve ser com o mau exemplo aqui de Faraó e o que você deve ser com o seguinte exemplo que nós vamos ler logo em seguida, que é o exemplo de Moisés. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, o seu coração. Aqui no link de descrição tem todas as informações da nossa igreja, as nossas redes sociais. Também tem todas as informações, se você sentir no coração o desejo de contribuir conosco, de exercer generosidade nesse ministério. Tem todas as informações no link de descrição. Desde já, um grande abraço. Que Deus os abençoe, que a graça e a paz de Jesus venha sobre você, sobre a tua casa, a tua família. Em nome de Jesus, um ótimo dia debaixo da bênção, da graça e da glória do Senhor. Amém.